Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso encontro e possa nos abençoar. Abençoar todos aqueles que estão assistindo, as famílias daqueles que também estão acompanhando. Que o Espírito Santo nos traga a sabedoria e o discernimento para ensinarmos e aprendermos uns com os outros nesse nosso encontro número 13. Meus lindos, neste encontro 13, no sábado, nós falamos sobre a oração, sobre a importância, sobre o poder da oração e as funções dela na nossa vida. No início do nosso encontro, eu perguntei para aqueles que estavam presentes, Carlos Eduardo, Lucas Ribeiro, Maria Eduarda Veríssimo, Maria Eduarda Vaz, Manuela Ribeiro, Maria Clara Sampaio e Alexandra, Todos eles estavam presentes no nosso encontro e eles foram me falando o que eles entendiam como significado de oração. E alguns falaram que oração é um momento de intimidade com Deus, que era um momento de reflexão, que era um momento de conversar com Deus, que era um momento de aproximação, um momento de pedir, um momento de agradecer, um momento de pedir ajuda para si mesmo ou para o outro. Esses foram alguns dos conceitos que os seus colegas trouxeram para que nós pudéssemos iniciar o nosso encontro do último sábado. Somado a esses conceitos, a essas definições que os colegas de vocês trouxeram, eu trouxe algumas frases de santos da nossa igreja, falando exatamente sobre oração, seja sobre a definição, sobre a importância da oração, e eu quero mostrar essas frases, compartilhar também com vocês. E eu vou passá-las aqui no nosso vídeo. Vocês leiam essas frases com atenção. Se não entendeu alguma, pause, lê novamente, enquanto escuta a música que nós iniciamos também o nosso encontro no último sábado. Vamos ver o que os santos dizem sobre a oração? Fique ligado. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Dentre essas frases que eu trouxe para você, eu gostaria de destacar duas, para comentarmos aqui no nosso encontro. A frase de Santa Teresa do Menino Jesus diz o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Achei essa definição fantástica de Santa Teresa do Menino Jesus. Às vezes nós temos a impressão que a oração, você tem que se colocar de joelho, você tem que fazer assim com as mãozinhas e tem que conversar com Deus. Isso é oração também. Mas não só isso, Às vezes nós damos aquela admirada para o céu, nós agradecemos pelo aquilo que temos, nós damos um grito de felicidade, obrigado Deus. No nosso interior nós pensamos coisa positiva, Nós agradecemos, nós pedimos, Às vezes nós estamos ali dirigindo ou estamos andando no meio da rua e pensando o quanto Deus é maravilhoso conosco. E isso é oração.
Por isso que eu acho essa definição de Santa Teresa fantástica, né? A oração nem sempre são só palavras, né? Pode ser atitudes, pode ser olhar, pode ser um simples gesto, pode ser um grito de felicidade. A oração, ela tem várias facetas, né? É aquele contato com Deus, independente de como seja. Então, eu achei essa definição fantástica. E uma outra frase também que é maravilhosa, que nós podemos comentar, é a definição de Santo Agostinho, né? A oração é o momento em que se encontra a sede do homem com a sede de Deus. Essa frase ela é muito linda. Por quê? Porque quando nós oramos, vem aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós temos sede, aquilo que nós precisamos expressar, né? Essa é a sede do homem. E é o momento que se encontra com a sede de Deus, porque a sede de Deus é que a gente o procure, que a gente vá de encontro a Ele. E essa sede, ela é contínua, ela tem sempre essa sede de que nós, filhos, procuremos esse abraço de Pai, né? Então, é um momento em que nós unimos a nossa sede com a sede de Deus, que é exatamente que a gente o procure. A oração, ela é esse momento. Então, é uma definição fantástica do maravilhoso Santo Agostinho, né? E que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Passado esse momento, nós trabalhamos algumas palavras que têm a ver com oração e que rimam com oração. E os seus colegas, eles trouxeram oração rima com comunhão, com perdão, com libertação, com revelação, enfim, trouxeram uma com coração, né? Que é da onde vem aquilo que nós pedimos, aquilo que nós agradecemos, porque uma oração ela tem que brotar aqui primeiro, no coração, para depois nós expressarmos, né? A oração ela brota aqui, do que está dentro da gente. E na Bíblia diz isso em várias passagens. Depois de trazer essas palavras, né, que rimam com oração, nós falamos um pouco sobre a relação de Jesus com a oração, né? E nós vimos que Jesus, desde pequeno, ele é ensinado por Maria a orar, né? As orações que já são próprias da nossa religião, as orações costumeiras, né? E Jesus também, ele tem sempre aquela oração espontânea com o Pai, né? Sempre nós vimos Jesus, antes dos momentos decisivos da sua missão, conversar com Deus, conversar com o seu Pai, né? Jesus, na sua figura humana, né? Ele ora sempre, né? Desde os seus 12 anos, nós vemos Jesus lá no templo, mostrando a necessidade de se rezar dentro da igreja, de se rezar em comunidade, né? E Jesus faz isso sempre, antes da paixão de Cristo, antes de escolher os apóstolos, em vários momentos decisivos, Jesus recorre ao céu, né? Recorre à sua comunhão com o seu Pai, né? Então, por que nós não fazemos isso, né? Nós fazemos tantas coisas antes de orar, antes de pedir que Deus nos guie, né, para tomar as melhores decisões durante a nossa vida. E se nós pegamos lá no parágrafo 2600 do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2600, nós vemos o destaque justamente para isso. Jesus, ele ora nos momentos mais decisivos da sua missão. Olha, antes de o Pai dar e antes de realizar a sua paixão, Jesus, ele ora, antes de escolher os apóstolos, antes de escolher Pedro como líder da sua igreja. Enfim, nós temos essa humildade e essa confiança de Jesus humano o tempo todo, né? Mostrado durante as passagens bíblicas. E no nosso encontro, nós trabalhamos algumas passagens bíblicas que vocês podem abrir na casa de vocês. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Nós temos a oração que Cristo nos ensinou, né? O Pai Nosso. Quando Jesus responde aos apóstolos, né? Os apóstolos pedem: ó Pai, me ensina como orar. E Jesus, ele escreve, fala ali, né? Ensina um pedaço do Pai Nosso.
né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então nós temos essa passagem em que Jesus ensina aos apóstolos e a nós como orarmos, né? E nós temos também em Lucas 11:9 falando sobre a importância da oração e o quanto Deus nos ouve, né? Quanto que Deus nos dá aquilo que é preciso. Nem sempre tudo aquilo que nós pedirmos vai ser aquilo que Deus vai nos dar, né? Assim como nós pedimos ao nosso pai, à nossa mãe, não é tudo que nós pedimos a eles que eles nos dão, não é verdade? Porque eles sabem o que é melhor pra gente. E se nossos pais, que são humanos, que são limitados, que são pecadores, eles têm esse gesto de amor conosco, né? Imagina o nosso Pai Celeste, que é bom como um todo, que é perfeito, que é livre do pecado. Ele tem total ciência e total amor por todos nós. Por isso, ele sabe muito bem o que nós precisamos. E no nosso encontro, nós falamos também sobre a necessidade, em nossas orações, de pedir o Espírito Santo. Porque às vezes nem mesmo nós sabemos o que pedir. Se nós abrirmos lá em Romano, capítulo 8, versículo 26, nós vamos ver que muitas vezes os seres humanos não sabem o que pedir. Então, na dúvida, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque assim ele vai te guiar. Assim ele vai te mostrar o que você realmente precisa naquele momento. E vai brotar do seu coração aquilo que é necessário. E não só aquilo que você quer da boca para fora, aquilo que o seu egoísmo pede, mas aquilo que é necessário, aquilo que Deus vai te conceder. Por isso não esqueça de pedir em suas orações o Espírito Santo de Deus sobre você e sobre a sua família. Nós falamos muito sobre isso no nosso encontro no último sábado. E para finalizar o nosso encontro, eu perguntei para os colegas de vocês quais são as orações prontas, né, da nossa igreja que devem ser rezadas com o coração também. Não deve sair da boca para fora. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Não, você tem que saber o que você está rezando. Essas orações servem para que nós estejamos em comunhão, para que nós possamos rezar juntos, como irmãos, como assembleia, né? São pedidos universais, mas que devem brotar do nosso coração. A gente não pode rezar só da boca para fora, né? E eu perguntei quais são as orações católicas que eles conheciam. E eles me falaram 6. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Creio, o Vinde Espírito Santo, Santo Anjo do Senhor e Salve Rainha. Eles falaram esses 6 para mim. E eu deixei como atividade para eles e deixo para vocês essa atividade de trazer uma outra oração da nossa igreja. Pode ser uma oração que a sua avó sabe, uma oração que sua mãe sabe, com o que seu pai sabe. Eu lembrei com eles de uma que meus pais me ensinavam, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto. Com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Toda família tem uma oraçãozinha diferente dessas 6. Então eu peço que você procure. Pergunte para o seu pai, pergunte para sua mãe, pergunte para sua avó, pergunte para o seu avô qual que é uma oração diferente dessas 6, né? E fale para mim no vídeo da atividade de vocês. Gravem um vídeo lendo ou falando essa oração que você aprendeu com a sua família. Também faz parte, né, das nossas orações católicas, da nossa fé e do costume da nossa igreja. Esse foi o nosso encontro número 13. Estivemos reunidos na presença desse Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus. Um abraço e até o próximo encontro.